Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. Aleluia! Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Louvado seja o nome do Senhor. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor Deus. Eu estou refém à tua palavra, Pai. Que toda mente esteja cativa ao senhorio teu, Senhor, nesta hora. Oh Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor. Oh Espírito Santo, eis-me aqui, a começar em mim. Que essa palavra possa, Senhor Deus, incendiar corações, porque é a tua palavra nessa hora. Eu te agradeço por ela, em nome de Jesus. Amém. Recentemente nós fomos pegos com a notícia interessante que saiu nos veículos de comunicação, portais de internet, entre outros, dizendo do aumento assombroso do número de evangélicos no país. Nos últimos 140 anos eles fizeram uma estatística, e não vão tão longe. Nos últimos 30 anos, 40 anos, o número de evangélicos quase que triplicou nesses últimos 30 anos. Para os irmãos terem uma ideia, antes da década de 70, o número de católicos no país era de 92%, e os evangélicos era em torno de 8%. E hoje, com os dados do último censo de 2010, que foram divulgados agora em maio e junho, diz o censo que 26,8% das pessoas se declararam evangélicas. Um percentual de 26,8% equivale a mais ou menos 42 milhões de pessoas nessa nação se declararam evangélicos. De outra feita, o número de católicos caiu de 92% para 64%. É também um número considerável, uma queda considerável, e eles estão fazendo várias teses para isso. Mas uma coisa me chama muita atenção nessa questão do que diz respeito a esse crescimento, porque se nós praticamente triplicamos, pulamos de 9 para 27, de 9 para 27 é triplicar, 9 vezes 3, 27, não é isso? Se eu estou bom de conta, é isso mesmo. E chegamos quase 1/3 da população brasileira de evangélicos. É paradoxal a gente pensar, e paradoxal a gente chegar a algumas conclusões, que, por exemplo, não diminuiu nesse período o número de marginais, não diminuiu nesse período o número de mortes violentas, não diminuiu nesse período o número ou seja, é meio que paradoxal, não é isso, não é verdade? Se a coisa de 40 anos atrás, a cada 10 brasileiros, apenas um se declarava evangélico, e se isso triplica, se
o Evangelho e a proposta do Evangelho é uma proposta de paz, é uma proposta de amor, é uma proposta, e todos conhecem os conceitos básicos do Evangelho, pelo menos imagino, era de se esperar que essa sociedade fosse melhor. Conquanto o número de evangélicos tem aumentado, a sociedade está piorando. Isso me deixa em parafuso. Estão projetando que até 2020, até 2020, é muito ali. Nós estamos em 2012, daqui a 8 anos, esse número possa chegar a 50%. Eu fiquei impressionado. Eles estão fazendo essas projeções porque a base hoje, e não são dos entrevistados, são de crianças e adolescentes, já está muito arraigado entre jovens e adolescentes e mulheres, um grande número de adolescentes também nas faixas mais pobres. Fiquei muito impressionado acerca desse relato da revista Época, e eu tive acesso a essas informações hoje também no portal G1, mas também me impressiona muito essa questão de que, no sentido contrário a esse avanço, esse aumento, abre aspas e fecha, de convertidos, não há uma desaceleração da violência, não há uma sociedade melhor, muito pelo contrário, a sociedade está piorando. E aí me veio à mente um livro do pastor Estevão Fernandes, que pregou aqui em 2003, e numa das suas teses de mestrado ou doutorado, ele escreveu um livro, Conversão versus Adesão. Eu tenho esse livro está lá na minha biblioteca. Ele faz parte do curso da monografia de mestrado do pastor Estevão Fernandes, e ele conta exatamente isso, que conquanto o número de pessoas que se dizem evangélicas estejam de fato numa crescente nesse país, o que de fato se observa que não se trata de uma conversão genuína, não se trata de uma conversão naquilo que nós vamos entender aqui nesse texto bíblico hoje, mas de uma adesão ao Evangelho. Não se trata de uma conversão que produza resultados melhores para essa sociedade, mas é uma adesão por conveniência. As pessoas hoje se dizem ou aderem ao Evangelho por uma série de questões. As pessoas aderem ao Evangelho porque pensam que aderindo ao Evangelho vão chegar à prosperidade material tão sonhada e falada nos veículos de comunicação. Outras pessoas aderem ao Evangelho por conta de questões de enfermidade, às vezes são colocadas, estão ali no limiar, há uma pressão muito grande, e eles aderem no sentido de ter uma cura, de serem curados de alguma coisa, não é verdade? Outras pessoas aderem e continuam no Evangelho porque já existem os evangélicos praticantes, são os filhos daqueles que começaram a obra, é verdade? E eles nunca tiveram uma experiência viva com Deus, e eles são filhos de crentes, eles são evangélicos, eles não conseguem dizer que são outras coisas, e eles são evangélicos praticantes, tal como havia os católicos praticantes, e existem até hoje, também já existem os evangélicos praticantes, gente que são frutos e são gerações de irmãos que se converteram genuinamente, mas hoje não têm experiência com Deus, não vivem da experiência sua autêntica com Deus. Eles são frutos desse processo de adesão. O fato é que existe de fato um número crescente de pessoas que se dizem evangélicas, mas de fato, isso é fato, não faz parte de uma conversão que mude a pessoa, que mude o caráter, que mude o jeito de ser. E essa conversão é proposta nesse texto, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, acerca dessa conversão que muda a história, que mudou a minha vida, que mudou a vida de muita gente aqui, e que vai mudar a vida de muita gente ainda, aleluia. É sobre essa conversão que eu quero falar. Que é latente isso. Hoje é cult dizer que é evangélico. É cult. Algumas pessoas são bem inseridas quando assim declaram. Hoje faz parte desse. É um grife. Outros acham assim, eu sou gospel. Assim para dar um, assim, a verdade. Pois é, eu sou
protestante, lavado e remido no sangue de Jesus. Aleluia, que experimentei a fé, estou aqui para levantar a bandeira do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você faz parte desse povo ainda que não tem vergonha e medo do Evangelho, levante a sua mão e dê glória a Deus. Oh, aleluia. Agora, como é que esse processo acontece? Como essa conversão que muda a história, que muda a sociedade acontece? Como é que esse processo se desenvolve? Esse texto revela para a gente, ele deixa as claras como esse processo de fato ele acontece. O que faz diferenciar uma conversão de uma adesão? Você quer saber? Você tem que ler esse texto, você tem que aprender nessa palavra. Essa conversão que muda a vida da gente, que mudou a minha vida quando eu tinha 13 anos de idade, conquanto fosse filho de crente, porque fui nascido e criado no Evangelho, dentro de um lar evangélico. Meus pais eram crentes, mas quando eu tinha 13 anos, eu nunca deixei de contar isso, eu sempre conto isso. Um dia eu falei assim: eu quero servir a esse Deus, não pela minha mãe e pelo meu pai, é porque esse Deus, ele tem algo diferente, que vai mudar a minha vida. E eu fui lá na frente, e eu falei assim: mas ele já, não, eu quero aceitar Jesus na minha vida. E a partir daí isso mudou a minha história. A partir daí isso mudou o meu quadro. A partir daí eu comecei a ter experiências com Deus. E a primeira coisa que nos mostra essa característica dessa conversão que muda, é esse buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. Eu me lembro que eu começava a ler a Bíblia. Eu ia para o meu quarto, eu lia a Bíblia e lia. Eu pegava o livro de Jó, Apocalipse. Eu não entendia muita coisa, Melk, mas eu lia, eu queria ler. E eu ia lendo, eu não entendia. Eu começava a pegar a harpa cristã e cantava. Eu não sabia bem a melodia das coisas, mas eu começava a cantar. Eu não sabia bem, eu queria Deus na minha vida. É buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A conversão que muda a vida da gente é uma conversão que parte de uma busca que não quer parar. É uma sangria desatada. Falar um dizer nordestino, não é não, pastor Alberto? Aleluia. E aí, alguém diz assim que até o desejo de Deus, até o desejo de adorar vem de Deus. Eu nunca achei esse texto na Bíblia, mas eu posso justificar essa pseudo-heresia que alguém falou aí um dia. A Bíblia fala um livro de Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque de Deus é o querer e o efetuar. Eu sei que eu busco a Deus, porque Deus coloca em mim o desejo de buscá-lo, e aí eu busco mais a Deus, e quanto mais eu busco a Deus, mais Ele me coloca o desejo de buscá-lo. Se você está entendendo essa dinâmica de Deus na tua vida, e você busca, e Deus fala: busque mais, e Ele vai dando, eu vou buscando, e Deus vai falando: tem mais. Se você já sentiu esse mais de Deus, vai glorificando, e aí a gente glorifica e Deus manda glória, e aí esse mais de Deus vai acontecendo. Dá uma vontade de querer mais de Deus, vontade de buscar Ele. Ora, machere canta lá, baixaraca. Você não consegue parar. Aleluia. Tem gente que talvez está perdendo isso, e hoje Deus me levanta como um profeta e como ministro. Eu falo assim: olha, eu estou com saudade daquela conversão que te fazia buscar, de entrar no quarto, de cantar, aleluia, sem ter os holofotes de alguém, sem saber muito bem. Deus não está muito preocupado com esse negócio de melodia e harmonia. Deus não está muito preocupado com isso, com relação ao seu culto devocional. Não estou falando aqui na frente para louvar o Senhor, estou falando no seu particular com Deus, porque dele é a essência de todas as coisas. Se o teu coração está aberto para buscar a Deus, então você pode fazer isso agora onde você está. Oh Senhor, eu te quero hoje, eu te quero mais amanhã. A conversão que muda a nossa vida passa por um processo de busca em Deus. Assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede do Deus Altíssimo. Quando eu vou me encontrar com Ele, quando Ele vai ser achado por mim, quando eu vou ser achado por Ele, essa tem que ser a conversão que marca a nossa vida, gente. Qualquer conversão que não passe por esse sentimento de buscar Deus,
essa coisa que a gente quer mais de Deus, tem alguma coisa errada. E hoje eu estou te dando um tempo para você refletir. Porque a conversão não é um ato do emocionalismo, não é um ato da psique apenas, é um algo de Deus para a sua vida, de Deus em você. E quando você sente essa invasão de Deus na tua vida, você não quer parar, gente. Eu me lembro da irmã Doninha, avó do irmão Ivonaldo aqui da igreja. Ela tinha quase 80 anos de idade, pastor Rangel. Mas aquela velhinha saía todo dia. E ela falava assim: eu não posso deixar de falar do evangelho para alguém que eu encontrar na rua. E ela cumprimentava as pessoas todas na rua, e quando ela entrava no ônibus era uma coisa linda. Ela falou assim: você já ouviu falar de Jesus? Ela tinha uma coisa assim, ela queria que as pessoas se convertessem. Gente, o que eu estou falando para vocês é que a conversão que muda a nossa história não é só para a gente, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser vivida, ela é uma coisa que tem que ser buscada todo dia. O livro de Hebreus fala que nós temos que desenvolver a salvação. Não é um fato, não é apenas quando a gente vem aqui e aceita Jesus e fala pronto, acabou. É algo para a vida, é contínuo, é presente, vai com a gente. Se você está entendendo que Deus quer que você volte a buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque vai ter um dia que você vai, quem sabe, procurar e Ele não vai mais estar presente, o Espírito Santo de Deus não vai estar mais aqui nessa terra, mas eu louvo ao Senhor, porque aqueles que estão buscando hoje, estão presentes, estão buscando hoje, aqueles que estão buscando hoje, que estão entendendo essa mensagem, vão ouvir o toque da trombeta, aleluia, e vão subir para o céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Talvez seja o dia onde essa igreja esteja mais cheia, daqueles que vão querer buscar o Senhor atrasados, vão querer retomar o processo de busca, mas já não vão ter mais jeito. Olhe para mim, o tempo de buscar é agora. Aleluia. Vou te dar um tempo para você interiorizar isso no seu coração e glorificar a Deus com a sua alma. O tempo de você abrir essa vontade no teu coração é agora. O tempo de você se derramar na presença de Deus é hoje. O tempo de você vir para um culto como esse, chorar e glorificar a Deus e se derramar na presença dele é hoje e é agora. Isso faz parte de uma conversão que muda a nossa vida. A segunda característica dessa conversão é, de fato, uma mudança radical nas nossas práticas. É uma mudança radical nas nossas práticas. E hoje a gente vive um evangelho muito light, um evangelho muito sociológico, muito liberalizado. Eu não estou falando aqui do ranço legalista de usos e costumes de uma roupa, ou de uma indumentária, ou de um adereço. Eu estou falando de mudança radical de vida. Deixe o ímpio o seu caminho. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que conversão é mudança de rota e de caminho. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que traficava, não trafica mais. Aquele que maldizia, não maldiz mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que foi chamado para ser santo, levanta a mão e seja santo, porque foi assim que Deus te chamou. Mas hoje a gente se converte, vai em entrevista, fala em nome de Jesus, e no carnaval vai para o trio elétrico, lá em Salvador, participar do circuito Barrondina. Tá fácil assim, não tá? O cara fala assim: a gente fez o gol para honra e glória de Jesus, mas à noite o cara está lá
nos inferninhos e nas boates. E alguns estão dando parte do Senhor lá nesse lugar para as prostitutas de lá, porque elas também agora já têm Você pode brincar e até encontrar com os transvestis que já fazem parte da igreja calanto. De dia ele vai para calanto, de noite ele vai para a boate. Evangelho é mudança radical de vida. Aleluia. E eu não estou falando aqui de nós sermos reconhecidos pelo tamanho da saia, ou porque usamos ou deixamos de usar um brinco ou um adereço. Eu estou falando aqui de uma mudança total de hábitos. Deixe o ímpio o seu caminho. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo esse sentimento de proximidade com o mundo que tem chegado e tem entrado no meio das nossas igrejas. E aí são jovens envolvidos com alcoolismo, jovens dentro da igreja envolvidos com prostituição, com adultério, envolvidos com tudo que não presta, e vem aqui e fala assim: eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. E aí não sabe por que sua vida está derrotada, não sabe por que você está caindo, não sabe porque você não consegue se firmar em Deus, não sabe porque você tem essa vontade de se matar, não sabe porque você tem essa vontade de sumir. É porque não houve uma conversão radical de vida. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Portanto, marido opressor, hoje é o teu dia de mudar. Portanto, mulher tribulosa, hoje é o teu dia de mudar. Que se não for assim, é uma adesão. Você faz parte apenas de um número estatístico, né, Eduardo Chaves? Faz parte só do quadro estatístico. E eu tenho a responsabilidade espiritual de dizer que você não faz parte no número dos eleitos que vão desfilar lá na Nova Jerusalém. Mas se você entendeu essa mudança radical, levanta a sua mão, porque nós vamos marchar junto lá e vamos dar brado de glória a Deus. Dá glória a Deus aí, se você faz parte da multidão dos santos de Deus. Deixe o ímpio o seu caminho. Olha como é lindo esse texto. Deixe o maligno os seus pensamentos. Ele não está requerendo apenas as ações. Deus está requerendo tua forma de pensar. Não é uma mudança apenas de rota, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de atitude mental. Aleluia, glória a Deus. Eu quero profetizar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, onde não vai ter lugar para pensamentos de morte, onde não vai ter lugar para pensamentos de adultério, onde não vai ter lugar para pensamentos de assassinatos, onde não vai ter lugar para pensamentos que fazem guerra contra esse Deus. Se você faz parte dessa metanoia, mudança de mente, adore ao Senhor. Aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Antes de eu concluir esse texto, sabe quem está dizendo isso? Foi alguém que teve uma mudança na sua trajetória. Foi o apóstolo Paulo. Porque no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, diz assim: e Saulo ainda respirava contra os discípulos do Senhor ameaças de morte. Eu vejo esse texto, quando eu leio, eu imagino Saulo esbaforido: eu tenho que matar, eu vou matar, eu tenho que matar, o próximo cristão que eu ver, eu vou matar, se eu ver um discípulo de Jesus, eu vou matar. Mas um dia ele se converteu. Aleluia. Você pode glorificar Deus, porque um dia Deus entrou na história de Paulo, e também entrou na sua história, e mudou a sua história. Então vou dar um tempo para você glorificar Deus aí, gente, porque isso é demais.
vou matar, eu vou matar, eu vou matar. E um dia ele vai em direção aos irmãos, ele vai à cidade de Damasco em direção aos irmãos, mas ele tem um encontro radical com o Senhor Jesus. Saulo, porque você me persegue, duro será contra ti recalcitrar contra os arguilhões. Ele cai do cavalo, ele vê Jesus glorificado, e agora, anos mais tarde, aquele desejo homicida, aquele desejo de ameaça, de vingativo, é radicalmente transformado. E ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que é em Cristo Jesus, olhe para mim, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo. Já perdeu a oportunidade da glória de Deus. És vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus, eu quero liberar uma palavra. Deus não aceita culto de quem adere à fé. Deus aceita cultos de quem é convertido. Os convertidos já chegaram aí? Já chegaram os crentes convertidos ao Evangelho? Aleluia! Que é o vosso culto racional. E tem mais: igreja lavada e remida no sangue de Jesus. E não vos conformeis com este mundo. Não entre na forma desse mundo, não entre nos modismos desse mundo. Se todo mundo está indo para lá, o crente está indo para cá. Se todo mundo está indo para um lado, você está indo para o outro. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, gente? Mas transformai-vos. Vamos deixar só os crentes transformados glorificar a Deus aí. Transformai-vos. Olha que coisa interessante. Não é assim: mas Espírito Santo transforme, não. Mas se transforme. Gente, mas se transforme pela renovação do vosso entendimento. Quantos querem experimentar coisas sobrenaturais de Deus aqui? Tem pouca gente. Quantos querem experimentar coisas lindas assim, maravilhosas? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quantos entendem que Deus tem coisa boa para você? Só isso? Quantos entendem que Deus tem coisa boa para você? Aleluia. Quantos entendem que a vontade de Deus é que você seja próspero e abençoado? Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de gente bem resolvida na vida, em todas as áreas. Quantos entendem que Deus tem coisas boas para você? Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos entendem que Deus tem algo agradável para a sua vida? Quantos entendem que Deus tem um novo projeto para a sua história? Vai glorificando a Deus aí. Quantos entendem que Deus tem um novo curso para a sua vida? Quantos entendem que Deus tem uma nova proposta para a tua fé? Quantos entendem que Deus tem um novo caminho para você? Mas se transforme. Se você entende, então agora se transforme, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar coisas boas, vira para o irmão do teu lado e fala assim: se transforme. Pode falar: se transforme. Se transforme. Se transforme. E alguém pode perguntar: mas pastor, como é que é esse processo? Já que o senhor falou que não é automático, como é que esse processo acontece? Deixa eu falar para os convertidos aí. Os convertidos estão presentes aí mais uma vez? Só para... Parece que agora já aumentou um pouquinho aí. Amém, aleluia. Cadê os convertidos aí? Os convertidos. Os convertidos, dá um aplauso ao Senhor aí. Celebra aí. Como isso acontece, pastor? Ele pergunta do teu lado e fala assim: é fácil? Fala, é fácil. Aleluia, é fácil. Aleluia, aleluia. Glória! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui tremendamente.
Eu sei que a palavra está entrando. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Versículo 10. Se você que me acompanha pregando sabe que tem que deixar a Bíblia aberta sempre, porque assim como desce a chuva e a neve do céu e para lá não tornam, e aí vai, mas rega a terra e a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para lá vazia, antes é poderosa, maravilhosa, para fazer prosperar aquilo para qual eu a enviei. Aleluia. Deus está falando assim: se você se converteu, levanta a mão os convertidos aí. Se você se converteu, esse processo é o processo normal da vida. É como cai aí a chuva, como cai a neve. Esse processo existe há milhares de anos, pastor, e você planta e vai. É a palavra de Deus que vai fazer essa conversão na tua vida. É a palavra de Deus. Portanto, se você não gosta da palavra, talvez você tenha um problema sério com a sua conversão. Mas se você ama, quantos amam essa palavra, quantos gostam da palavra, quantos declaram amor a essa palavra, então te prepara, a conversão de Deus chegou na sua vida. Hoje eu não estou alisando ninguém. Não existe conversão para os analfabetos espirituais. Tem tanto tipo de analfabetos hoje, né? Tem um analfabeto funcional, analfabeto digital, já tem um analfabeto emocional, tem um analfabeto mesmo, aquele que não é letrado. Pois é, então vou eleger mais um: analfabetos espirituais. Gente que não tem intimidade com a palavra. Se você soubesse como essa palavra é fonte de vida para a tua vida, você seria tão melhor. Oh, aleluia, aleluia. O salmista fala: eu amo a tua palavra, porque no dia da tua angústia ela me curou. Aleluia. Você não precisava tomar remédio para depressão se você tivesse a palavra de Deus como teu guia. Eu sei o que eu estou falando, e eu sei exatamente. Eu não estou falando daquelas coisas medicamentosas, não. Eu estou falando daquelas angústias de final de semana que a pessoa chama de hoje é depressão. A pessoa está com mal-humorado, acordou mal-humorado, se viu no espelho: estou deprimido, estou depressivo. Não estou falando disso, não. Eu estou falando daquelas angústias momentâneas da vida. Pois é, tem cura de Deus para a tua vida aqui na palavra de Deus hoje. Tem resposta de Deus para a tua vida. Ame essa palavra. Alá, cachalabaixa, o marabaraba. Bando de crente que não sabe as coisas elementares da palavra. 15 anos de evangelho, e não conhece o Deus da palavra. E não conhece o Deus da palavra porque não conhece a palavra de Deus. Não conhecem o Deus da palavra porque não conhece a palavra de Deus. Mas olha para mim aqui, gente. Eu estou pregando e estou profetizando para uma geração de pessoas que serão apaixonadas pela palavra. Pega essa palavra para você aí agora e vai glorificando a Deus aí. Gente que vai acordar e vai dormir e vai falar a palavra. Gente, eu estou falando para vocês, a Andréia sabe disso. Tem dia que eu sonho com a palavra que eu vou pregar. Um texto que eu já li faz tanto tempo. Eu começo a sonhar e eu vou sonhando. Queridos, oxalá Deus levante sonhadores da palavra, pessoas que vão se alimentar dela todo dia, que vão ser livres da angústia, que vão ser livres do medo, que vão ser livres da opressão. Palavra, palavra, palavra. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Mas eu vou dar um tempo para você fazer uma declaração de amor à palavra. Se você está em falta com ela, então agora se conserta.
Rabaxalá, canta lá, baixore, canta lá, vai. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Vejo muita gente falando assim: vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Não sabe o que é verdade, como é que ele vai adorar a Deus? Há pelo menos 3 verdades na Bíblia. Viver a sua verdade. E Deus está falando assim: não me adore mentindo, porque o pai da mentira é o diabo. Então se você me adorar mentindo, você está se parecendo com o diabo. A segunda verdade é a verdade que diz respeito à hipocrisia e engano. Não é apenas um mentiroso. Qualquer um que sobe aqui falando alguma coisa que não é, ele está adorando em mentira. Mas existe a terceira verdade, a verdade de Deus. E vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e na palavra, em verdade. Você vai adorar a Deus se você sabe o que você está fazendo quando você levanta a sua mão. Você sabe o que você está fazendo quando você canta uma canção de uma música. Você adora a Deus e você sabe que você está declarando a Deus com o seu louvor. Você vai adorar a Deus e não vai ser macaco de auditório, nem papagaio para repetir o que o ministro está falando, porque você tem uma verdade de Deus na sua vida. Se já chegaram os verdadeiros adoradores, eu tenho uma boa notícia: Deus estava à tua procura desde o início desse culto. Se te achou, seja cheio do Espírito Santo e adore a Deus agora aí. Estou adorando o Espírito, mas eu sei, em verdade o que está acontecendo aqui, o agir sobrenatural de Deus, nessa palavra que não muda, nunca mudou, não é falsificada, e você tem a respeito por essa palavra aqui hoje. Que quem está falando aqui é o próprio Deus através da sua palavra. Agora, quais são as consequências dessa conversão? Eu só falei da conversão, né? Só falei como ela acontece. Agora vem o filé, né? E o que ela provoca em nós. Abra sua Bíblia e continue com ela aberta. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Perdeu a chance. Consequência imediata dessa conversão que muda a nossa história é uma alegria inexplicável no Espírito Santo de Deus. Os crentes alegres estão aqui presentes? Ou eu confrontei tanto vocês falaram assim: agora eu estou em dúvida, não sei se eu aderi ou se eu converti. Então deixa eu falar: porque com alegria saireis. Porque com alegria saireis, aleluia. O resultado imediato dessa conversão que muda a história é uma alegria no Espírito Santo, e o fruto do Espírito é alegria. Só os crentes que estão alegres em Deus por essa palavra, que estão sendo curados e tratados em Deus, dê um brado de júbilo, dê um brado de glória a Deus, mistura glória a Deus com aleluia, alegria, gente. A alegria é resultado de gente convertida em Deus. E em paz seguirei. Portanto, se tua vida está em guerra, talvez você esteja com algum problema na sua conversão. Porque a conversão autêntica de Deus gera paz no nosso coração. Ainda que o mundo inteiro ao seu redor esteja em guerra,
Eu quero ministrar, receba a paz de Deus aí no teu coração hoje. Todo conflito interior eu repreendo em nome de Jesus. Toda lide interna eu repreendo em nome de Jesus. Todo complexo que quer te diminuir eu repreendo em nome de Jesus. Recebe paz na tua vida. Recebe paz misturado com alegria. É paz e alegria, alegria e paz. Isso dá glória a Deus. Isso resulta em aleluia. Isso resulta em língua estranha. Se você não entende isso, então agora recebe. Aleluia. Em outras palavras, eu já tive a oportunidade de ministrar alguns trechos, e eu já repeti isso em alguma palavra, eu não sei qual. Eu me lembro que há muito tempo atrás, quando eu ainda era adolescente, por favor, não me deixem sozinho. Não fala que era da sua época, pastor, por favor, hein? Quem lembra do Molico, leite Molico? Quem lembra do leite Molico aí? Oh, graças a Deus, irmão Lucimar, você me salvou hoje. Você não lembra do Molico, leite Molico? Tu lembra do leite Molico? Ah, amém, glória a Deus. O leite Molico tinha uma propaganda: beba Molico e viva de bem com a vida. Molico e viva de bem com a vida. Ah, pastor, olhe para mim. Se converta e viva de bem com a vida. Se converta. E com alegria saireis, em paz serão guiados, os bosques baterão palma para você, aleluia. Está passando aqui, eu não sei, eu estou sentindo aqui, parece que o dia é colorido, você acorda de manhã, e aí as árvores fazem declaração para você, o outeiro exclama a sua presença, isso é sinal de crente convertido. Então o crente convertido não acorda de manhã murmurando, falando mal do vizinho, falando mal do governo, falando mal do presidente, falando mal da igreja, falando mal do pastor. Crente convertido está de bem com a vida sempre. Os convertidos estão presentes aí? Você conhece crente convertido no semblante, mesmo que ele esteja na luta, né, Regiane? Que tem na prova cerrada, né, pastor? Ele não consegue deixar de sorrir, gente, porque essa alegria não é uma alegria falsa, é uma alegria que vem de dentro. Oh, na machere canta labai. E se alguém te fez entristecer, uma situação te fez cair o semblante, eu profetizo a alegria de Deus para aqueles que se converteram em Cristo Jesus e receberam essa novidade de vida. Recebe agora aí o fruto do Espírito sobre a tua vida, sendo germinado em ti. Recebe alegria no Espírito, recebe paz para viver. Em alegria saireis e em paz sereis guiados. As árvores baterão palmas para vocês. Oh, aleluia. Eu repreendo todo espírito de murmuração, todo espírito de questionamento, toda cara amarrada, todo semblante caído. Você é filho do Deus Altíssimo, você é servo de Deus e é convertido em Deus. Então dá um sorrisão e dá glória a Deus aí. Oh, aleluia. Como é que diminuir a conversão? Gente, como é que diminuir a conversão? E o cara hoje só sorri se ele for para na corrente dos 565 e dar o testemunho que ele chegou quebrado e saiu agora rico. Ainda bem que a gente não precisa disso para ser feliz, né, gente?
Dá uma demonstração. Se você não precisa disso para ser feliz, dá uma demonstração. Ainda bem que a gente não precisa disso para ser feliz. Então agora eu vou dar um tempo para você celebrar a Deus a alegria de ser um servo convertido à palavra e ao evangelho de Deus. Só você celebrando aí agora, aleluia. Celebre. Ainda bem que você não precisa de casa nova para ser feliz. Ainda bem que você não precisa de troca e barganha. Se você é feliz em Deus, levanta a tua mão, glorifica, faz festa, faz barulho. Ora, xalabachore, como diminuir a fé? Como diminuir a conversão? Misericórdia. Deixa eu ver os convertidos se manifestarem mais uma vez em alegria aí. Deixa eu ver. Só os lavados, remidos. Eu tenho que acabar, né, pastor Rangel? Ô, luta. Vou terminar. Olhe para mim. Por que eu cantei aquela música no início? Porque os convertidos vivem na esperança de que o sobrenatural a qualquer hora vai acontecer. Tem gente que já recebeu, já levantou a mão, já glorificou. Tem gente que ainda, eu vou repetir então. Os crentes convertidos, pastor, vivem numa perspectiva de qualquer hora, a qualquer momento. Já era para estar a qualquer hora, a qualquer momento, algo extraordinário de Deus vai acontecer. E por isso que ele celebra antes. Então vou deixar você celebrar antes. É por isso que ele celebra. Ele não está vendo, mas ele está celebrando. Vai acontecer. Profetiza para 2 ou 3 aí. Não sei o que é, mas vai acontecer. Fale para ele. Eu não sei o que é, mas o Espírito de Deus está mandando dizer: vai acontecer. Esse mundo é governado por leis físicas que são imutáveis. Alguém já foi num pé de banana e colheu laranja? Possível, né? Pois é. Mas isso acontece aqui nesse texto. Aleluia. O pastor Rangel já entendeu. Deu glória a Deus ali, ó. Eu não estou falando heresia, né, pastor? Estou não. Porque em lugar do espinheiro nascerá o cipreste. Vai recebendo essa palavra de Deus aí, aleluia. Aquele estorvo, aquele espinheiro que está te apertando todo dia, massacrando a tua alma, massacrando a tua mente, massacrando de você, te envergonhando, é um espinheiro. Nasceu o cipreste de Deus na tua vida, uma árvore frondosa. Glorifica a Deus aí, vai nascer. Em lugar tem uns maridos que são espinheiro, né? Pois é. Profetiza sobre a sua casa, vai nascer o cipreste de Deus ali. Porque os convertidos estão na iminência de a qualquer hora acontecer algo sobrenatural. Em lugar do espinheiro, o espinheiro da droga, o espinheiro da prostituição, o espinheiro da mentira, do engano, vai nascer o cipreste de Deus na tua vida. Exalte a Ele. Se você entendeu essa palavra, em lugar da sassa, aquela coisa murcha, aquela coisa caída, vai nascer uma árvore frondosa. Exalte ao nome do Senhor. Por isso que eu cantei o Deus das causas impossíveis, hein? Porque já falaram tanto diagnósticos. Pois é. Em lugar do espinheiro, recebe essa palavra aí agora. Põe a mão aí. Vai nascer. Começa a profetizar agora sobre a sua casa. Começa a profetizar sobre os espinheiros que têm te afrontado a vida.
vai nascer, aleluia. Toda vergonha que tentaram colocar sobre a minha vida vai nascer, toda dor que produziram vai nascer, o cipreste novo vai nascer, vai nascer, vai nascer.